Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia, gratidão, infinitas oportunidades. Bom, muita chuva aqui ainda no norte do Paraná. Estamos gravando aqui no Recanto de Maria porque não tem condições de sair. E olha só, pessoal, hoje eu tenho um relato. Na verdade, hoje nós vamos trabalhar em dois assuntos, em dois relatos. O primeiro é da nossa irmãzinha, da Karen. Ela mandou pra gente aí, após cortar o cabelo, ela tirou uma foto e mandou pro marido. E o marido identificou a presença de um rosto nessa foto. Bom, eu vou deixar para vocês aí o relato dela, para vocês acompanhar e entender o que aconteceu. E logo em seguida eu retorno, vou mostrar para vocês a foto. Eu retorno para a gente tentar auxiliar e ajudar aí o que está dentro dessa situação. O motivo da minha vinda foi que há um tempo atrás eu registrei uma foto mediúnica sobrenatural, sem querer. Assim, não foi o acaso, porque o acaso não existe. E já tem um tempinho, nós conversamos bastante sobre essa foto e chegou o momento da gente estar aí usando esse momento para um momento de orientação, de estudo. E eu vou contar para vocês como é que aconteceu essa foto. E ele vai estar mostrando para vocês. Eu fui até a casa de uns amigos para cortar o cabelo. E meu esposo não gosta de cabelo curto. Então a gente fez uma brincadeira com ele. Cortamos meu cabelo bem curtinho. Eu juntei com a vassoura e fotografei os cabelos e botei para ele assim: agora já era, não tem mais volta. E na mesma hora eu não vi o que tinha saído na foto, porque eu tirei uma foto no WhatsApp, direto enviei. Na mesma hora ele retornou para mim e falou assim: meu Deus, que coisa horrível. E aí eu fui abrir a foto e me dei conta daquela imagem. Então, assim, claro que depois eu fui ver o que podia ser, quais medidas podiam ser tomadas, e enviei essa foto para o Anderson, conversamos a respeito disso. E essa é a prova de que o plano espiritual está aí o tempo todo e a gente não está sozinho nunca. E a gente acha que chegou o momento de estar usando essa foto hoje a nível de mais uma prova do plano espiritual ativo, tanto da direita quanto da esquerda, positivo ou negativo, como se fala, e usar ela como estudo, como orientação, porque eles estão aí com a gente. E qualquer deslize, ainda mais se for esquerda, da parte da esquerda, do negativo, a gente acaba caindo numa ciladinha. Geralmente a gente está mais próximo do negativo, infelizmente, Então, obrigado aí pela oportunidade e vamos ficar aí com a orientação do Anderson. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Essa foto foi tirada depois de um corte de cabelo comum, mas quando a pessoa foi olhar com atenção, algo estranho apareceu no meio dos fios. Um rosto. Não é edição, não é montagem, está ali. Olhos, nariz, boca. E o mais curioso, quanto mais você olha, mais parece que esse rosto está tentando se formar. Algumas pessoas acreditam que isso pode ser apenas uma ilusão da mente. Outras dizem que não, que existem momentos em que algo tenta se manifestar de formas que a gente não entende. E aí eu te pergunto, isso é só coincidência? Ou existe algo ali tentando ser visto? Olha de novo. Você consegue ver? Bom, pessoal, cada um, claro, vai ter sua conclusão, As cabeças, os pensamentos não são iguais, tá? Mas o que a espiritualidade me fala, me traz sobre isso? Nesse local ali, eu não sei quantas pessoas estavam ali, se era uma ou duas ou mais, tá? Mas como a nossa irmãzinha, a Karen, ela tem mediunidade. E ali também tinha mais alguém que tem uma grande sensibilidade, tem mediunidade, tá? E o que aconteceu? Isso é um pedido de ajuda, É um espírito que está precisando de auxílio, de ajuda.
Então houve ali um pedido. E na hora, né, que ela tira a foto, que ela envia para o marido identifica ali um rosto, tá? E o que os espíritos me passaram? O que os irmãos me passaram? Que esse rosto é de uma irmã chamada Sara, 22 anos. Essa irmã, ela foi morta, né? Eu não sei se eu posso falar o crime organizado, seria isso? Isso, crime organizado. Tribunal do crime. Exatamente, palavras certas aí. E a espiritualidade me pede para eu não ir muito mais além. Até estava preparado queria, né, fazer um spirit box para vocês, né, fazendo perguntas, tentando ajudar a Sara e buscar mais o que aconteceu, por que chegou a esse ponto, né, dela ser morta dessa forma, tá? Mas a espiritualidade diz que é um crime que ainda está sobre investigação policial e que era para mim simplesmente rezar e pedir, que o mais importante, né, não era eu dar o desfecho do que aconteceu, saber a forma que aconteceu, mas sim auxiliar e ajudar a nossa irmã, tá? Então eu vou parar por aqui e nós vamos pedir, vamos orar, vamos colocar, né, a nossa irmãzinha Sara nas nossas orações, vibrações, para que ela consiga também sair do sofrimento e passar para o tratamento espiritual. O que eu, né, posso dizer para vocês é que ela morreu queimada, né, naquele famoso micro-ondas, assim, né, Rafa, que isso, nós conhecemos, né? Lá que a pessoa fica dentro de pneus, né? E isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá? É o que eu tenho de informações, é o que eu posso passar para vocês. Agora nós vamos, né, conhecer um outro relato, também tentar auxiliar e ajudar aí a nossa irmãzinha Arlene. Meu nome é Arlene Martins Freire e eu estou pedindo ajuda. Eu nunca imaginei que precisaria expor a minha história assim, mas o que aconteceu na minha família não é normal. Tudo começou quando meu pai Nelson tirou a própria vida. Ele era alcoólatra. Lutava contra isso há muito tempo, mas olhando hoje, parece que não era só isso. Era como se algo estivesse consumindo ele por dentro. Depois da morte dele, a nossa casa nunca mais teve paz. O tempo passou, mas a dor não passou. E então veio o segundo golpe. O meu irmão Carlos começou a beber, exatamente como meu pai. No começo, parecia só tristeza, só saudade, mas depois ele começou a mudar. Ele dizia que sentia a presença do nosso pai, que Nelson estava por perto, observando. Às vezes ele falava sozinho, como se estivesse respondendo a alguém. E pouco depois, o meu irmão também tirou a própria vida. Ali, eu já sabia que tinha algo muito errado. Mas o pior ainda estava por vir. A minha irmã, Ana, ela tinha apenas 24 anos. Era cheia de vida, cheia de sonhos, mas depois da morte do nosso irmão, tudo começou a desmoronar. Ela começou a ter visões, primeiro do nosso pai, depois do nosso irmão. Ela dizia que eles apareciam principalmente à noite, que ficavam olhando para ela em silêncio e às vezes chamavam pelo nome dela. Ninguém acreditou, disseram que era trauma, luto, coisa da cabeça, mas eu via o medo nela. Era real. Ela começou a se afastar, a ficar diferente, como se estivesse sendo puxada para algum lugar que a gente não podia alcançar. Até que um dia ela olhou para mim, com um olhar vazio, e disse: "Eles não foram embora, eles querem que eu vá também." Eu nunca vou esquecer essa frase. E pouco tempo depois a minha irmã também tirou a própria vida. 3 pessoas, meu pai Nelson, meu irmão Carlos e minha irmã Ana, todos seguindo o mesmo caminho, todos envolvidos por algo que eu não consigo explicar. Isso não parece só coincidência, isso não parece só dor, tem algo errado, muito errado, e eu tenho medo, pois eu estou vendo a minha irmã em casa. Me ajude, Anderson. Bom, gente, estou com o Rafael Silva. E aí, pessoal, beleza? E agora, né, vamos
pedir auxílio e ajuda à espiritualidade, a Maria de Nazaré, aos bons espíritos, irmãos de luz, que nos ajude, porque hoje, né, não tá fácil. Vamos pedir aí, perguntar, né, em quantos irmãos, em quantos espíritos nós nos encontramos aqui. 19. É isso? Você pode confirmar pra gente? São 19 irmãos, 19 espíritos? Sim. A nossa irmãzinha, a Ana, ela consegue se comunicar com a gente através do nosso aparelho? Sim. Ana, você se encontra em sofrimento? Me encontro sim. Você ainda permanece na sua casa? Em casa. O seu pai, o Nelson, seu irmão Carlos, eles ainda estão em sofrimento? Morrer. Sofrimento, eles, né? Depois que o seu pai e seu irmão morreram, você teve visão deles? Visão dele sim. Antes de tirar a sua vida, você se sentiu obsediada? Sim, claro. Você também, você chegou a beber ou teve vontade, né, de se entregar à bebida? Tive sim. As visões que você tinha do seu pai e do seu irmão era à noite, na hora que você ia dormir? Sim, era. Falou alguma coisa antes, não consegui entender. Conseguiu? Queria falar como você sabe. Ah, a gente tem a intuição, né? A espiritualidade auxiliando, tudo. Você tinha uma forte ligação com o seu irmão? No baixinho claro. Você sofreu muito com a morte dele? Muito. E aí o que acontece, né? A frequência cai, abala o emocional e os obsessores também, que estão trabalhando ali dentro dessa situação, né? Eles acabam tomando, né, as rédeas ali, tá? A pessoa, ela acaba se enfraquecendo, né, quando a frequência cai, tá? E quando isso acontece em uma família, tá? Vira uma dor intensa. O ciclo de sofrimento, né, ele vai se repetindo. Aconteceu com o pai, aconteceu com o irmão, depois com a irmã, e se isso não for cortado, se esse, né, vínculo não for quebrado, isso vai acontecer novamente, tá? Então, para muitas pessoas, isso chega até... Tem pessoas que chamam, né, de uma maldição hereditária, né, de algo hereditário que vai passando de pai para filho, enfim, né? Aquilo vai andando, vai se estendendo, tá? Então, o que acontece? Tem que quebrar isso. Tem como quebrar? Tem, claro, né? E tem que ter uma conexão com Deus mais forte, né? Então, o que nesse caso a Arlene precisa? Uma conexão com Deus mais forte, tá? Ela precisa de firmeza, tem que ter muita firmeza, tem que haver, né, aí muita oração em cima disso, tá? Para que seja quebrado. A nossa boca, a nossa voz é o nosso comando. O mundo foi criado através do poder da palavra. Então a nossa voz, nós temos que lançar ao universo palavras, né,
Oração, palavras que quebrem toda essa corrente aí. Por quê? No caso, é um pai, o Nelson, que está fazendo isso acontecer, é o irmão, o Carlos, que está fazendo isso acontecer, seria agora a Ana, a irmã, que vai fazer isso continuar? Não. Eles, né, somente foram vítimas de tudo isso, né? Tiraram a vida. E agora o que acontece? Os obsessores estão ali trabalhando em cima disso, para fazer que a pessoa, né, a pessoa pensar ali, para a Arlene pensar, os meus familiares estão numa corrente, e aí o meu pai atormentou meu irmão atormentou minha irmã vai atormentar mais alguém, né? Tanto que a Arlene tem medo que isso aconteça com ela. Uma coisa que não pode existir, medo, tá? O medo não pode existir. Então é quebra, tá, gente? Existe quebra de maldição, existe quebras, né, de palavras malditas, tá? E firmeza, alinhamento, equilíbrio e muita oração. Agora, oração sem equilíbrio, tá? E se você não mudar isso daqui, a visão, né? Porque você tem que criar uma frequência. A oração e a frequência são duas coisas que andam junto. Por isso que tem pessoas que pedem, rezam e falam, Deus não me ouve e nada acontece. Por quê? Porque ela simplesmente fez um pedido, mas a frequência não foi criada, não foi cocriada, e ela não gerou uma frequência que aquilo se deu por encerrado ou aquilo mudou. Tá? Então a frequência ela tem que andar junto com a oração. Você ainda está muito ligada ainda à morte do seu irmão? Eu e ele? Você e ele era o quê? Era nós dois. Vocês perceberam a quantidade de obsessor, né, falando em cima disso, né? É o que eu falei para vocês, os obsessores estão em cima, tá? Eles estão tomando conta e querem que aquela corrente continue. Você consegue se perdoar por ter tirado a sua vida? Eu espero sim um dia. Tem que se perdoar, o perdão tem que acontecer. Tá? O perdão é a libertação. Você quer aproveitar a oportunidade e deixar algum recado para a sua irmã? Eu entendi, né, que ela falou que ela tirou a vida, e eu entendi um pedaço que ela fala para a irmã parar de chorar. É isso que eu falo para vocês, né? Tem muitas pessoas que prendem seus entes queridos aqui, né? Fica chorando, se lamentando, sofrendo, criando ali, né, uma vibração de sofrimento, e sofrimento não liberta ninguém, tá? Então é isso que eu tento dizer para vocês em todos os vídeos, né? Dói, também já perdi ente querido, né? Perdi pai, enfim, muitas pessoas queridas, mas nós temos que ter o entendimento, né? A vida é uma passagem, tá? A vida, nós estamos aqui passando pela vida, por isso que eu prego sempre, né? Para vocês perdoar, se perdoar e viver da melhor maneira possível, tá? Ente querido, pessoas foram feitas para se amar hoje, enquanto a gente tem essa oportunidade. Vamos rezar, vamos pedir por todos esses irmãos, incluindo a nossa irmãzinha Sara, né? Esse espírito que está tão necessitado e precisando também de ajuda. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim,
Estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, e livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida. Amém. Bendito é o desejo do meu coração, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito. Eu pergunto: quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir hoje passar o tratamento espiritual? 8. 8 irmãos, 8 espíritos. O pai, o Nelson, conseguiu passar? Não foi. O irmão Carlos conseguiu passar? Ele não. A nossa irmãzinha, a Sara, ela conseguiu seguir em paz? Sara não. E a Ana, nossa irmãzinha Ana, ela conseguiu passar o tratamento espiritual? Falou bem baixinho, né? A Ana, não. Bom, gente, é o que eu falo sempre, né? Cada vez que a gente faz uma prece, uma oração, nós estamos plantando uma sementinha. Então, nós oramos por todos esses irmãos, entregamos eles à espiritualidade e é claro, né, que isso vai gerar um fruto mais tarde. O fruto que eu quero dizer a vocês é que esses irmãos vão conseguir, né? Vai ter um momento deles, por isso que eu falo, né? Respeitando o processo de cada irmão e de cada espírito, tá? A gente fica feliz pelos 8 irmãos que vão seguir em paz, gratidão à espiritualidade e vamos vibrar, né? Não esquece, tem um tempinho, reza um Pai Nosso, né? Manda aí, emana para o universo, para os nossos irmãos, oferece aos nossos irmãos que estão em sofrimentos, precisando de ajuda, precisando passar, né, ao tratamento, dar seguimento ao tratamento espiritual, tá? Isso é muito importante e isso também ajuda nós no crescimento espiritual, ajuda a abrir caminhos, os nossos ancestrais, né? Nós precisamos rezar também por eles, pedir para que eles sejam encaminhados. Faça isso, começa a fazer isso, cria esse hábito de fazer isso, que você vai ver o quanto isso faz diferença. Agora, para finalizar, quer fazer diferença na vida, mudar a forma de pensar, a forma de ver as coisas, ainda dá tempo de você fazer a aliança com o Exu do Ouro, hein? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça, tá? Confie, acredite em você e fala: olha, chegou o meu momento, tá? A aliança com o Exu do Ouro é chamado, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai fazer, não é todos que vão fazer. Mas se você sentir no teu coração, faça um esforço, faça essa aliança, se permita mudar de vida, se permita mudar, né? A mente, a reconstruir aí em você uma nova pessoa, tá? Porque a aliança é tudo isso, é a reconstrução,
é deixar de lado, né, as coisas antigas e viver aí, dar um passo novo, vivenciar coisas novas, sair do automático, certo? Deus abençoe a todos, gratidão, ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou, galera. Obrigado. Olá, menino do gás. Olá, Anderson, Rafael Silva, Rafael Cândido. Com o prazer imenso e a felicidade que eu acabei de receber esse envelope com a minha aliança do Exu do Ouro, esses 3 tridentes que eu pedi, um para o meu marido, para o meu filho e para mim, e esses 2 livros maravilhosos. Meu nome é Fábia, eu moro na Flórida, nos Estados Unidos. Gratidão a vocês.